Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Edilene Oliveira. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Portos, Aeroportos e Modais. E hoje nós temos um convidado super especial, deputado estadual do Rio de Janeiro, deputado Munir Neto, que é da região do Sul Fluminense, da região de Volta Redonda, e tem como foco no trabalho dele questão de infraestrutura, logística, mas também ele é bem voltado à linha de atuação social e ambiental. Ele é presidente da Comissão do Idoso, não é isso, deputado? E a gente vai bater um papo aqui bacana sobre esses assuntos importantes, na verdade, para todo o Brasil, e com certeza os problemas do Rio de Janeiro não é diferente de outros estados. Então aqui recebo o deputado, e é um prazer muito grande, deputado. Gostaria que o senhor fizesse uma apresentação, por favor, para os nossos convidados, nossos ouvintes. Amigo presidente Ednei, para mim é um prazer estar conversando com você, com todos que nos assistem. Meu nome é Munir Neto, eu sou nascido e criado em Volta Redonda, casado, 3 filhos, e lá empresário, né, do ramo de material esportivo. E entrei na vida pública em 2005 como secretário de Assistência Social de Volta Redonda. Fui secretário de Assistência Social de Volta Redonda por quase 15 anos, onde nós fizemos de Volta Redonda uma referência na assistência social, não só no estado do Rio de Janeiro, uma referência nacional. Volta Redonda tem 35 CRAs, que é a porta de entrada da assistência. É a cidade do Brasil que tem o maior número de CRAs por número de habitantes. Além de ter vários outros equipamentos, como 4 centro-dias, 2 para pessoa com deficiência, 2 para pessoa idosa. Um deles para pessoa idosa com Alzheimer, o único público da América Latina. Eu sou irmão do prefeito Neto. O prefeito Neto foi deputado estadual. Que é o atual prefeito, né, de Volta Redonda? O atual prefeito. Ele anteriormente, na década de 80 e 90, ele foi deputado estadual, assumiu a prefeitura de Volta Redonda em 1997, está no seu 6º mandato. Que maravilha. Isso significa que a aprovação da população pelo bom trabalho que tem realizado, não tenha dúvida. E eu fui secretário de Assistência Social, como falei, 15 anos em Volta Redonda, 2 anos em Angra dos Reis, e assumi a Assembleia Legislativa em 2023, ganhando a eleição de 2022. Como deputado estadual, faço parte de 7 comissões, entre elas da cultura, de defesa das mulheres, da pessoa com deficiência, direitos humanos, e sou o presidente da comissão da criança, adolescente e da pessoa idosa, além de termos criado 2 frentes parlamentares, uma frente parlamentar do audiovisual e uma frente parlamentar de doenças raras, onde também trabalhamos no dia a dia para melhorar a qualidade de vida dos raros e seus familiares. Então a gente está fazendo um trabalho amplo, e quando você fez esse convite para a gente poder estar aqui conversando com você, com todos que nos assistem, eu fiquei muito feliz, porque é mais uma maneira de a gente explanar o nosso trabalho na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Porque, na verdade, as pessoas precisam ter conhecimento do trabalho que o político está fazendo, né? E muitas vezes não tem alcance. E a gente tem aqui o nosso podcast, que fala muito de infraestrutura, logística, mas também da questão socioambiental. Porque não existe infraestrutura, logística, se a gente não tiver a população saudável, população assistida. E a gente sabe os problemas que o Brasil enfrenta nessa área da saúde, nessa área de assistência social, na área dos aposentados, dos idosos. Então, assim, a gente tem passado grandes dificuldades, e é muito importante quando a gente encontra uma pessoa que tenha esse olhar e trabalhos, como você disse, do CRAS, né, que são 35 CRAs, quer dizer, isso mostra a importância do trabalho socioambiental que vocês estão fazendo dentro de Volta Redonda e do Estado, né? Você também criou o Estatuto da Pessoa de Doença Crônica, né, e Complexa Rara, né? O que eu falei anteriormente, nós criamos na Assembleia a Frente Parlamentar de Doenças Raras.
Às vezes a pessoa me pergunta, você tem parente com doenças raras, familiares? Eu falo, não. Recebemos uma demanda, uma comissão de familiares de pessoas com doenças raras e começamos a fazer esse trabalho e vimos a dificuldade que eles tinham. Com isso, nós criamos essa frente parlamentar de doenças raras, porque, para quem não sabe, existe mais de 7 mil doenças raras. 6% da população que nasce com uma doença rara. E o pior, dessas pessoas que nascem com doenças raras, 30% vêm a óbito até os 5 anos de idade por falta do diagnóstico precoce. Então, lá na Assembleia, nós fizemos várias leis para melhorar a qualidade de vida dos raros e seus familiares. E uma delas é o Estatuto da Pessoa com Doenças Raras. O Estado do Rio de Janeiro é o único estado do Brasil que tem esse estatuto. Agora, precisamos fazer que o que está escrito dentro do estatuto É isso que eu ia falar. seja cumprido. Porque muitas vezes cria-se as leis, cria-se as regras, mas a ponta não atende, né? Não, por exemplo, planos de saúde, a própria saúde pública, e às vezes a pessoa fica meses para ser atendida, ou problema de autismo, que a gente vê muito hoje. Ednei, eu vou te falar 2 problemas que a gente tem sério. Falar de plano de saúde. Nós criamos na Assembleia Legislativa a CPI dos planos de saúde. Desculpa. Porque o plano de saúde, quando vê que tem um paciente que está gastando muito, unilateralmente ele tira esse paciente do plano de saúde, sem motivo nenhum. Sem motivo. E nós começamos a trabalhar para que isso não acontecesse mais. Buscando o consenso, mostrando que isso aí prejudicava a saúde das pessoas, porque eram tratamentos contínuos, que quando parava era uma recaída muito grande. E sem motivos aparentes, a Justiça mandou parar com a CPI. Eu achei um absurdo. E uma outra questão que me preocupa muito é você cria várias leis importantes, que vai melhorar a qualidade de vida da população. Ela é aprovada na Assembleia, é sancionada pelo governador, mas para ser regulamentada pelas secretarias afins, a dificuldade é muito grande. Eu tenho um projeto em Volta Redonda que chama Coluna Reta, onde você faz a prevenção da escoliose. Exato, eu ia falar sobre isso. E eu fiz esse projeto de lei, levei para a Assembleia para ser para o Estado todo. Foi aprovada na Assembleia, sancionada pelo governador, foi para a Secretaria de Saúde, até hoje não foi regulamentada. Um projeto pioneiro onde você consegue salvar vidas, porque como é que funciona? A gente lá em Volta Redonda faz e deu um êxito muito grande. Chama alunos da rede pública, porque é um projeto para criança e adolescente, de 3 a 17 anos. Um médico ortopedista que criou esse projeto faz que se chama Juliano Coelho, um dos melhores ortopedistas de coluna do Brasil, faz um teste de 1 minuto, manual mesmo na pessoa. Se eles... Isso eu estou falando dele, mas pode ser qualquer ortopedista. Vê se tem alguma diferença na coluna. Pede um raio-x. Do raio-x ele vê qual tratamento que vai ser feito. Ou é fisioterapia, ou é uso de colete, ou em último caso cirurgia. Se não tiver nada, marca para o ano seguinte uma nova um exame. Quer dizer, você está fazendo a prevenção da escoliose, porque quando a escoliose se aprofunda, só a cirurgia resolve. E o custo de uma cirurgia dessa é mais de R$200 mil. Olha isso. Então A prevenção é tudo, né? E que infelizmente as pessoas não se atentam a isso. E o interessante é a gente ver que muitas vezes as pessoas se revoltam com o atendimento da saúde, com os políticos que não criam. E aí é um fato interessante, quer dizer, está criada a lei, o que falta é a implementação dela. E nós temos um outro problema, deputado, no Brasil, infelizmente, que é a interferência do Poder Judiciário, às vezes, em decisões legislativas e executivas. E isso tem atrapalhado muito, a gente tem acompanhado, atrapalhado muito a implantação de projetos essenciais para o país, para as pessoas.
Isso tem acontecido aqui no Rio de Janeiro ou a gente está livre disso? Não, que também acontece, né? Eu te falei há pouco tempo dessa questão da CPI dos planos de saúde, que Isso. não era para punir o plano de saúde, mas era para dar um alívio para os familiares que estavam tendo seu tratamento sendo interrompido. Então a gente estava chegando num consenso. É claro que quem não quisesse cumprir a determinação e a lei teria que ser punido, né? Exato. Mas, infelizmente, cortaram a CPI no meio do caminho, onde estava tendo um resultado positivo. Então, eu fiquei muito triste com essa situação, porque ali era uma carência que as pessoas têm, pessoas com doenças raras, pessoas com deficiência, pessoas autistas, que prejudica toda a família, né? E a justificativa... Falou que não era para o Estado fazer isso, era o governo federal. Quer dizer, brincadeira, né? É difícil. Os moradores são do Estado do Rio de Janeiro. Eu não sei o pensamento do senhor como político, né? E por ter essa experiência de anos de mandato, eu creio que a gente precisa de uma reforma política muito grande no país, né? Eu acho que até a descentralização, o Brasil, a gente tem uma pirâmide em que os recursos vão muito para cima para depois ser redistribuído. Isso também, eu creio que causa dificuldades para quem está na ponta, como o prefeito, por exemplo. Exatamente, porque as pessoas não moram no governo federal, não moram no estado, moram no município, numa rua, né? Então quem tem que cuidar deles é a prefeitura, né? Porque o sistema já foi criado com esse objetivo, né? O vereador, ele está lá em contato com a comunidade, o prefeito com o estadual com o governador e com o federal. Quer dizer, mas isso é esquecido. É esquecido. Quer dizer, então, assim, vocês encontram os problemas, debatem os problemas, mas o dinheiro tem que vir para cá. E aí a distribuição desse dinheiro, geralmente ele é feito para os queridinhos. E é isso aí que está o problema. Porque se o dinheiro fica na base, onde que na verdade gera também as receitas para o Estado, né? Que é o trabalhador rural, é o trabalhador ali de serviços, que com os impostos alimenta o Estado e a União. Quer dizer, a maior parte deveria ficar, em tese, com a base, porque o prefeito sabe ali o que mais tem necessidade, mas ele tem que ir lá em Brasília pedir, e se for contra o sistema, o governo, quer dizer, não consegue. Volta Redonda, por ser uma cidade que tem um prefeito, seu 6º mandato, é um governo de continuidade, né? Então, Volta Redonda está muito avançada. E eu tento trazer projetos que deram certo lá para todo o estado do Rio de Janeiro. Para o estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda é uma referência na saúde pública, né? Uhum. Tem 3 hospitais públicos, 46 postos de saúde. Quer dizer, faz um trabalho de E a população de Volta Redonda é 280 mil habitantes. 280, é uma bela cidade. É uma bela cidade. Antigamente vivia em torno da CSN, hoje o maior empregador é o comércio. Olha isso. A gente fica feliz de ter vários projetos que a gente tenta implantar no estado do Rio de Janeiro, né? E infelizmente às vezes a morosidade, a burocracia da máquina ela acaba atrapalhando. Nós temos no Conselho, como o senhor sabe, um projeto de infraestrutura muito impactante para o Estado e para o país, né, que é o Complexo Portuário do Rio Guandu. Então, até dia 19, né, de junho, a gente irá fazer uma apresentação em Volta Redonda. Será um prazer recebê-lo lá, com certeza representantes da região, para que a gente falar de desenvolvimento regional nessa região da Baixada e não se limita ali nessa região de Seropédica, de Japeri, ela se estende para o interior do estado todo. Exatamente. E Volta Redonda está muito próximo dali, né? O slogan do projeto nosso, desse complexo portuário, é: empresário coloca o navio no quintal da tua empresa, né? Porque, na verdade, o que onera e dificulta a competitividade do empresário é o custo de logística. Então, ele fabrica longe, se ele for exportar, ele tem, né, uma distância grande e um custo muito grande para isso. E nós temos o Rio Guandu com possibilidade da gente transformar aquilo no modelo do Porto de Hamburgo, quer dizer, com canais, né? E estamos na região sudeste, que é a região mais populosa do país.
Então, poderá ser um grande gerador de riqueza, de condomínios industriais, gerando emprego, e isso vai irradiar para toda essa região. A questão agrícola também, porque poderá ser colocado agroindústrias, né, nessa região. E como o senhor tem esse viés também na questão de infraestrutura, né, eu gostaria de saber até o seu posicionamento, sua opinião nessas questões. Presidente, eu achei que é um projeto inovador, né? Você me mostrou, achei que é de excelência, precisamos implantar realmente, isso aí vai gerar mais renda. A região sudeste, além de ser a região mais populosa, também é que mais movimenta recursos, né? Financeiros. Então, eu acredito que vai ser um ganho muito grande. Dia 19 você vai estar lá palestrando no CDL, né? CDL, exato. Do Clube de Diretores Logista, que é uma entidade muito forte em Volta Redonda. O prefeito Neto, será um prazer muito grande estar lá presente. Com certeza. Eu acho que vai ser um grande ganho para o estado do Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Exato. Agora a gente precisa tirar do papel, né? Exato. Essa que é a nossa e aí entra o senhor, por exemplo, um deputado estadual, porque ele é um canal federal, né, por influência de outros estados, mas está diretamente dentro do Rio de Janeiro, quer dizer, a extensão de obra dele será dentro do estado do Rio de Janeiro. O traçado dele, nesse momento, a ideia é até Japeri. Obviamente que a gente vai iniciar por fases, né? E não é um projeto grandioso, ele vai por fases, mas a importância disso é que na região existe uma área livre muito grande para ampliação e construção de condomínios. Nós temos, inclusive, recebido, ontem eu participei de uma reunião em que tem um data center com intenção de investir 500 milhões para a construção de um data center. Investimento chama investimento. Chama investimento. Então, vai precisar de muita energia, então vai precisar de muita água. Aí a gente tem os estudos também, questão da água, por exemplo, do Guandu, pode ter hoje a dessalinização. O empresário pode vir investir numa dessalinização de água do mar, enfim. E isso fomenta o desenvolvimento, a questão agrícola. Então, Volta Redonda. E o melhor de tudo, presidente, é a empregabilidade, né? Empregabilidade. O que vai gerar de empregos. De emprego. A gente tem ideia de trazer uma ZPE, que é uma zona de processamento e exportação, né? Estamos estudando, e eu já um convite aqui com o senhor, de criar uma frente parlamentar para a implantação do complexo, porque hoje nós temos, deputado, já mais ou menos 40 instituições e órgãos públicos que fazem parte da Câmara Técnica Consultiva, né? E essa realidade, a gente transformando esse canal numa realidade, vai trazer muitos benefícios para o estado do Rio de Janeiro. Nós vamos industrializar novamente o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, a gente, depois que tirou, inicialmente ele foi sede do governo federal, então a gente vivia do funcionalismo público. Foi para Brasília e temos a vocação natural de portuário. O estado do Rio de Janeiro, ele é o estado que mais tem terminais portuários no Brasil. E todos muito bem, funcionando muito bem, porque além disso nós estamos na região o maior consumidor do país. Então isso, o estado do Rio de Janeiro depois passou a cuidar de carnaval e turismo. E a geração de indústrias, de empregos, porque, por exemplo, Porto de Santos, por que a região do ABC de São Paulo cresceu industrialmente? Por causa do porto. O porto é a porta de entrada e saída de commodities de grande volume. E não se transporta isso por avião nem de trem, é navio. E aqui nós temos essa grande possibilidade. Então, a gente tem que fazer uma grande frente de trabalho, né, para que a gente consiga tirar do papel isso. Nós estamos agora na parte do EVTEA, do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental. Eu conto muito com a colaboração do senhor e dos pares para que a gente possa avançar. O meu mandato está à disposição. Obrigado. A gente vê que um investimento como esse é muito importante para a economia do estado do Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do estado, mas eu que sou da área social, quando a gente fala do investimento desse e pensa na empregabilidade, quantos empregos vai gerar, eu fico feliz da vida, né? Porque tudo
passa pelo emprego, passa pelo social. Uma Exato. pessoa sem trabalho não está completo. Né? E o poder público, embora a gente tenha os planos assistenciais do governo, quem suporta é quem trabalha, né? Então é importante a gente dar esse apoio para as pessoas que têm necessidade, mas é importante também a gente gerar emprego para que a gente sustente toda essa máquina que é gigante. E às vezes as pessoas confundem os projetos sociais que dá recurso às famílias que no momento precisam e realmente precisam ter esse recurso, mas é para ser passageiro, né? Ou é um momento de crise para no futuro próximo eles poderem estar trabalhando e sair dessa linha de recursos que recebe do governo federal. Exato. E é emergencial, né? Exato. E, Mas tem pessoas que o emergencial fica permanente, né? Mas aí também é por falta de um emprego digno, né? Então a gente precisa ver os dois lados. Mas é importante oferecer empregos, né? Exato, aí a gente exato. pode ter a certeza que a pessoa tem condições de sair e avançar. Às vezes a pessoa fala, uma pessoa não quer sair do Bolsa Família porque recebe sem fazer nada R$600. Mas não é só isso, entendeu? A pessoa às vezes não consegue um emprego digno, né? Então a gente precisa que as pessoas tenham um emprego, carteira assinada, fundo de garantia, todos os seus direitos conservados. Então a gente fica torcendo para que isso saia rápido do papel. E eu, mais uma vez, coloco o nosso mandato à disposição. Obrigado. Nós colocamos aqui o Conselho, né, o Conselho de Portos, Aeroportos e Infraestrutura, o Instituto Condeportes, que ele cuida da área socioambiental. Nós temos um projeto de reciclagem social também, que a gente tem esse objetivo, porque a gente sempre fala, não adianta a gente ter um castelo se a gente tem pessoas que não têm educação ambiental, né? Aquilo vai virar um chiqueiro. Então, obras de infraestrutura e engenharia são fantásticas, que é o Conselho, que é o foco nosso. Mas a gente percebe também que o cidadão é a parte principal disso, não são as obras. E aí o Reciclagem Social, que é um dos programas que nós temos, ele visa a mudança de comportamento das pessoas, é a educação ambiental. E não só ambiental, na verdade é mudança de comportamento de vida. Que é a pessoa perceber que pode ter um jovem, por exemplo, perceber que ele tem uma perspectiva de vida diferente daquela que às vezes ele tem na comunidade. Ele se baseia ali por ver um traficante, aí ele não tem o sonho, não tem oportunidade, então eu vou por esse caminho. Então é essa preocupação, e eu fico muito feliz de estar aqui com o senhor, porque a tua visão é essa nossa, né? Tanto que não é discurso, é um trabalho já realizado de anos que o senhor vem fazendo. Lá, quando eu fui secretário, a gente investia muito nas cooperativas de reciclagem, tanto de resíduos sólidos, como também de óleo vegetal. E esse trabalho que você faz aqui, além de fazer um trabalho com os empresários, tentando trazer empresas e fomentando negócios, né? Esse trabalho social e ecológico que você faz aqui é maravilhoso. Você, toda a sua diretoria, toda a parte técnica, então pode ter certeza que eu vou estar apoiando isso, porque realmente é da minha área. Quando você consegue fazer um trabalho dessa natureza, onde além de fazer um trabalho ecológico, faz um trabalho social e vai gerar renda. Exato. Exatamente. Porque ainda tem esse detalhe que o senhor disse. O programa ele visa gerar renda para as pessoas. É tipo um projeto empresarial, né? Porque não é para a pessoa, porque é inclusive humilhante, né? Para as pessoas saírem de pires na mão pedindo. Se ela consegue realizar, eu digo sempre o seguinte: nós temos dentro desse programa, para o senhor ter ideia, um módulo chamado Construindo e Aprendendo. Porque a gente percebeu o seguinte: dentro da comunidade, o líder da comunidade, ele tem dificuldade de manter os projetos por questões de recursos. Como a gente atua, por exemplo, num condomínio de alto padrão, para pegar óleo, pegar alguns resíduos, a gente faz a parceria com o condomínio para os moradores doarem para o programa mesa, móveis que não vai usar mais, porque às vezes a pessoa vai trocar uma geladeira, vai vender, aquilo não vale nada, ela prefere doar sabendo a destinação daquilo que é para o bem. E aí nós temos o galpão, vai ser guardado lá, e com parceria com construtoras. Mas para quê? Para receber sobra de obras, não
restos de obras, sobra de obras. É uma pia, tijolo, cimento. Porque quando nós formos na comunidade, que o líder fala, pô, estou precisando construir aqui uma sede nova, tá bom, nós temos muito material que nós ganhamos de sobra de obras que vai poder ser utilizada. Aí o líder da comunidade fala, eu tenho uma família que está sem fogão, tem aqui de graça, pode pegar e entregar lá para ela. Então a gente é uma via que a gente canaliza de quem tem para o líder da comunidade. E é bom para todo mundo, inclusive porque pro dono daquele imóvel, daquele... ia colocar, se não arruma ninguém para buscar, ia colocar no meio da rua. No meio da rua e é um problema, virou um sucata. É um problema que você tem que ficar tirando o entulho E aí a gente, dentro disso, a gente criou um curso de qualificação profissional na área de construção civil, por isso chama Construindo e Aprendendo. Porque ao invés de pegar, por exemplo, vai fazer uma creche dentro de uma comunidade, ao invés de pegar mão de obra fora, é uma escola. Por isso que nós temos a parceria com o CREA e com o CAL, com a CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, porque eles vão ajudar a dar palestras. Então a gente seleciona dentro da comunidade mesmo as pessoas que queiram aprender a profissão de construção civil e elas é que vão construir. Se chama Construindo e Aprendendo. Com material e com recursos do próprio programa. Isso é excelente. E aí, a pessoa, quando ela... Inclusive, a pessoa, eu quero ser pintor, lá no final eu participo. Não, é clínica geral. Tem que começar desde o comecinho a aprender, inclusive em sala de aula, ouvindo palestra de um engenheiro, de um arquiteto, mostrando para ele a questão de OBITS, como que se tira uma documentação. Sabe por quê, deputado? Para que as comunidades não sejam construídas de qualquer maneira. Lá, aproveitando esse gancho, lá em Volta Redonda tem o Centro de Qualificação Profissional. Aí. E lá existe a Secretaria da Mulher, que é a nossa secretária, a dona Glória Amorim, uma grande guerreira. E ela fez um projeto lá chamado Mulheres Mão à Obra, onde faz o curso parecido a isso, de construção civil. Construção civil só para as mulheres. Isso. É claro que tem outros cursos para homens, Lógico. mas esse especificamente para mulheres. Então tem várias mulheres que já estão no mercado de trabalho. Exato. E o reciclagem social, ele não ocupa espaço de ninguém, porque a gente faz parceria com esses projetos que já existem, a gente faz parceria, porque o reciclagem social é um canal de recurso, de conseguir recursos e mudar o comportamento das pessoas. E após a gente qualificar essas pessoas na construção civil, as construtoras que são parceiras nossas, a gente tem, é um banco de emprego. Então a gente ainda consegue indicar uma pessoa daquela, falou, o construtor, nós temos aqui uma pessoa formada aqui, que pode trabalhar aí. Isso que acontece, Ednei, quando as pessoas reclamam que não estão empregadas, mas muitas das vezes não tem capacitação. Então quando você capacita as pessoas, o emprego vem mais fácil. Com certeza. Então isso é uma fonte que não pode parar nunca. Eu vi teu estúdio aqui, já pensei logo em fazer curso do audiovisual. Exato, aqui, podemos. Eu sou hoje coordenador da Frente Parlamentar do Audiovisual. E a nossa frente, além de pensar em voltar ao Rio de Janeiro, ser o protagonista dos filmes nacionais, a gente pensa muito em cursos para garotada. Fantástico. É perfeito. Inclusive aqui no estúdio, deputado, eu tenho ideia de criar, porque o nosso estúdio, como o senhor vê, é grande, a gente tem a intenção de criar uma arquibancada aqui que cabe 50 pessoas tranquilamente sentadas, já fizemos o projetinho, e isso, o audiovisual pode nos ajudar nisso, e a ideia é trazer jovens de comunidades para assistir uma entrevista dessa, outras entrevistas com especialistas de diversos assuntos, porque isso, por exemplo, eu posso premiar os melhores alunos de uma escola. Olha, vocês vão fazer um passeio no Rio de Janeiro e vocês vão participar de uma gravação do estúdio podcast com um especialista tal ou com um assunto tal. Então isso, as crianças começam a ver um outro mundo, a serem valorizadas. O conselho que você preside ganhou um parceiro. Obrigado, deputado. Obrigado. E o deputado Munir Neto ganhou um parceiro que é o conselho, pode ter certeza. Aliás, eu devo registrar aqui que a gente toma um cuidado muito grande, deputado, por conta da diversidade de pensamentos, de ideologias. A gente, por exemplo, trabalha com o benefício do país, do estado, do município, e não de uma pessoa, mas tem uma cidade que é uma ideologia política, outra, e a gente consegue conviver todos. E eu digo para o senhor aqui
que a gente tem aqui o privilégio hoje de receber o primeiro político, o primeiro deputado. Que honra. Que é o senhor, uma honra mesmo. Né? Mas vendo, inclusive, o Soares, que é um dos diretores nossos, né? Havia falado muito, a Glorinha também, lá de Volta Redonda, havia falado muito do trabalho do senhor. Como tem muita sinergia com o que a gente faz, eu falei, poxa, eu acho que merece a gente trazer realmente e abrirmos essa possibilidade para trazermos um político, porque a gente sabe a consciência que o senhor tem, porque a gente já tem a referência. Então, para a gente é uma honra receber o senhor aqui, esse bate-papo. Sabemos do trabalho maravilhoso que o senhor faz, tem história. A gente sabe que nós temos um trabalho político partidário que tem que ter, né? Uhum. Você está no ano de eleição. Lógico, isso mas não eu tem... estou aqui para falar de melhorar a qualidade de vida da população. Exato. Eu acho que o dever do político, ainda mais o político que está com mandato, como deputado estadual, como eu sou, é trabalhar muito, incansavelmente, para melhorar a qualidade de vida da população aqui, como deputado estadual, melhorar a qualidade de vida da população do estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Então, é isso que eu faço, independente de partido. Quando a gente tem uma oportunidade dessa, estar conversando com você, conversando com um conselho tão importante, com tantos projetos sociais, que é minha área. Exato. A gente fica feliz e realmente vamos ser parceiros, independente com certeza. da política. Será um prazer muito grande e é um prazer muito grande ter recebido o senhor aqui e para que a gente, né, volte outras vezes, com certeza, eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais desse bate-papo hoje que nós tivemos aqui com o deputado Munir Neto. Por favor. Não, para mim, mais uma vez, foi uma honra, né, estar conversando com você. Espero que as pessoas que estão nos assistindo gostem. E mais uma vez, vamos ser parceiro. O meu mandato está à disposição. Obrigado. Do Conselho, desses projetos maravilhosos sociais. A gente quer realmente que o Estado do Rio de Janeiro avance na parte econômica, mas sempre pensando no lado social, na empregabilidade, no meio ambiente. Então, conte comigo. Obrigado pela oportunidade. Estou à disposição para outros convites. Obrigado, obrigado. Nós tivemos aqui a honra hoje de receber o deputado Munir Neto, deputado estadual do Rio de Janeiro, que tem um trabalho maravilhoso na área social e da questão também de infraestrutura. Por isso ele foi o nosso primeiro político convidado para fazer parte aqui do nosso debate, do nosso podcast. E eu gostaria que vocês, né, divulgassem esse programa, desse o joinha para que a gente possa atingir mais pessoas. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Obrigado, deputado. Honra, família. Obrigado. Está entrando no ar Portos, Aeroportos e Modais, com Ednei de Oliveira. O presidente vai ser o responsável por esse projeto. Ele já dá aula, já. Aí, depois, o Soares vê isso aí, como que a gente faz para a gente avançar nisso.